Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou apresentar para vocês os meus livros de receitas. Mês passado eu fiz uma compra de um livro de receitas. Ele é um livro um pouco diferente, eu vou mostrar um pouquinho ele aqui e vou falar por que ele é um pouco diferente, mas na verdade ele tem receitas dentro dele. E aí eu coloquei uma enquete aqui na comunidade do YouTube perguntando se vocês queriam conhecer um pouco mais sobre os meus livros de receitas, os livros que eu utilizo para fazer minhas comidinhas gostosas aqui de casa. E aí eu decidi reunir todos esses livros bem legais, bem bacanas e fazer algumas considerações sobre eles e apresentá-los aqui para vocês, para ver se vocês aí ficam um pouco inspirados a cozinhar mais, a querer colocar a mão na massa na cozinha. Eu não sou uma masterchef, tá, gente, na cozinha, mas eu consigo me virar muito bem com o que eu aprendi ao longo da vida, né? Mamãe passou, vovó, as pessoas, os parentes passaram as receitas pra mim e eu fui aprimorando algumas técnicas. Tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu não gosto mais, mas eu não sou nenhuma expert na cozinha, uma chefe de cozinha. Sei o mínimo pra conseguir me alimentar. Mas a gente sempre precisa de um apoio dos livros, né? Aquela receita diferente, aquela massa, aquela dica, aquela coisa mirabolante que às vezes a gente quer fazer, uma receita muito elaborada que a gente precisa fazer. E então eu acabo recorrendo aos livros. Eu sei que para muita gente, livros de receita hoje em dia é algo quase que obsoleto, que qualquer coisa que a gente pesquisa no Google ou no YouTube, aqui no YouTube, a gente já consegue fazer a receita, já consegue encontrar a receita num passe de mágica. Porém, tem alguns livros que algumas coisas só estão nos livros, né? Qual é o melhor pontozinho da carne? Como fazer para que o quiabo não fique muito babento? Essas coisas geralmente a gente encontra mais nos livros do que em receitas na internet. Confesso a vocês que às vezes eu vou muito mais à internet do que os meus livros. Por exemplo, na semana passada eu fiz um brownie que eu peguei a receita aqui no YouTube, mas eu sempre gosto de recorrer aos livros para encontrar alguma receita, principalmente as mais clássicas e tradicionais. Eu vou apresentar os livros aqui para vocês e vou dar algumas considerações ao longo desse tempo que eu tenho de vida com livros de receita, porque eu já gastei muito dinheiro com livros de receita, já que livros de culinária geralmente são um pouco mais caros. E eu vou dar algumas dicas para vocês não cometerem alguns erros que eu já cometi com alguns livros de culinária. Os dois primeiros livros que eu vou apresentar aqui, eu preciso contar uma historinha para vocês entenderem por que eu tenho esses dois primeiros livros. Bom, quando eu vim aqui morar em São Paulo, eu casei, né? Eu fui morar junto com o meu até então namorado, que hoje é meu marido. Eu decidi comprar esses dois livrinhos. Na verdade, eu comprei um há muito tempo, logo assim que eu vim pra cá, ou antes. Eu não lembro quando foi as minhas compras e depois eu comprei um outro. Eles são livros muito tradicionais. Acho que nossas mães cresceram cozinhando com esses livros e eu decidi comprá-los para ter aqui em casa, porque eu acho que eu precisava também ter, até porque tem bastante receitas legais dele. O primeiro livro que eu vou apresentar é esse aqui, o Dona Benta. Ele é um clássico, gente, olha. Eu acho que esses livros que eu vou apresentar aqui, eles podiam entrar no vídeo de calhamaços, né? Livros de calhamaços. Esse aqui, o Dona Benta. Ele é um livro clássico, todo mundo sabe que, né, Dona Benta, essa marca, né, que não é o nome de uma pessoa, é uma marca, nossas avós, nossas mães cresceram ouvindo falar sobre Dona Benta. É um livro bem clássico que traz o Dona Benta Comer Bem, é uma edição especial completa que reúne várias receitas. E é um livro, assim, bem grande, completo e traz muitas receitas para todos os gostos. Tem receita de carne, receita de peixe, de bolo, de massa, de doce, de tudo que vocês imaginarem. No início, ele traz algumas informações legais sobre forno, tempo de cozimento, temperatura, principais utensílios, validade de alimentos, dicas de congelamento. São algumas dicas assim mínimas para você saber cozinhar. Apesar de eu ainda acho muito superficial para quem nunca
chegou na cozinha. Eu acho que pessoas que querem aprender a cozinhar precisam muito de um beabá, o que esse livro não traz muito. Mas é muito interessante porque ele ensina várias coisas sobre ervas, tem uma área aqui só de ervas, e é bem, assim, interessante. Então esse é um dos livros clássicos que eu tenho logo assim que eu vim cozinhar aqui em São Paulo. O outro livro é o da Dona Palmirinha, esse aqui também, ó, um calhamacinho. A ideia é a mesma do Dona Benta, traz várias receitas, mas nesse livro aqui da Dona Benta, eu sinto, da Palmirinha, na verdade, eu sinto falta de mais detalhes sobre preparo de alimentos. Então eu acho que fica tudo muito superficial. É lá os ingredientes e o como fazer, mas o como fazer eu ainda acho que fica um pouco superficial. Mas para quem é cozinheira, expert e etc, acho que o livro da Dona Palmirinha super vai de boa. É um livro para quem já sabe cozinhar, para quem contém assim a malícia da cozinha, né? O ponto, onde queima, onde não queima, sabe? Onde vai embolar, essas coisas, esses detalhezinhos que só quem tem malícia na cozinha, quem tem um pouquinho de experiência de cozinha consegue entender. Mas é um livro muito interessante porque a ideia também é a mesma do livro da Dona Benta, trazer receitas de todas as áreas da cozinha, então de carnes, peixes, frangos, ovos, salgadinhos, bolos, tortas, sobremesas, mousses, tudo você consegue encontrar nesse livro aqui. E eu particularmente gosto muito, acabo vindo aqui para fazer alguma massa diferente. Eu quero uma massa folhada, uma massa podre, uma série de coisas eu acabo vindo mesmo para esses dois livros aqui. O outro livrinho, ele é um pequenininho e vou falar pra vocês que eu quase não uso ele. Eu acho que eu nunca usei, acho que eu não fiz nunca nenhuma receita dele. É um livrinho que veio nessas coleções de jornal, tipo Folha de São Paulo, Caras, etc. E no caso é o Cozinhas do Mundo. Eu lembro que essa foi tipo a primeira edição, aquela que vem promocional, você compra e vem gratuito, e depois você vai colecionando os outros. E o que eu escolhi era o da Itália, porque eu sou uma pessoa que amo muito a cozinha italiana, adoro massa, queijo, molho, embutidos. É muito gostoso, gente. A comida italiana é muito gostosa. A gente chega, fica com água na boca. E assim, eu nunca fiz nenhuma receita, tem umas receitas bem legais. Tem receita de ossobuco, lasanha bolonhesa, espaguete alho e óleo. Tem umas receitas bem legais e fáceis de pratos principais, de sopa e aperitivos. Eu acho que eu nunca fiz nenhuma receita desse livro e foi um dos primeirinhos que eu comprei assim que eu vim para São Paulo. E eu comprei, eu ganhei, eu não lembro, gente. Mas tá aqui, tem várias receitas, tem receita de sobremesa, ele é um simples e o foco dele é na cozinha italiana. O próximo livro que eu vou apresentar aqui, eu vou contar também outra historinha. Na verdade, eu vou dar uma dica para vocês do problema de vocês comprarem livros de receitas. Depois que eu comprei esse livro, eu comecei a pensar muito seriamente nos livros que eu compro, de receitas, né? Por que eu tô dizendo isso? Às vezes a gente compra um livro de receitas maravilhoso, com dicas, com foco em determinados pratos, etc. Só que esses livros de receitas geralmente vão trazer receitas com alimentos que a gente não come, ou são alimentos difíceis, com ingredientes que são difíceis de encontrar. E aí um livro que eu comprei e que entrou nessa resposta foi A Pequena Cozinha de Paris. A Pequena Cozinha em Paris, na verdade, da Rachel Coe. Essa menina aqui, ela acho que tem um Instagram, eu não lembro muito bem, e ela reuniu, ela cozinhava muito suas receitas, as receitas parisienses, né, da culinária francesa, no apartamento que ela morava em Paris. E aí ela reúne essas receitas nesse livro. O que acontece? Gente, de todas as receitas que tem aqui, eu só consegui fazer uma porque estava dentro do meu paladar e porque os ingredientes eram o que cabia em mim. Há muitos ingredientes que não são usuais para nossa culinária brasileira e tal. E aí, tipo, sei lá, tem um aqui que vinha com... Primeiro que tinha uns nomes difíceis aqui para falar. Eu tô procurando aqui um que não tenha.
Aqui, por exemplo, terrina de cogumelos selvagens. É difícil encontrar cogumelos e eu moro em São Paulo, não é tão simples assim. Eu encontro aqui, gente, dependendo do cogumelo, só shimeji e o outro que eu esqueci o nome. Que geralmente tem na alimentação japonesa, né? Na culinária japonesa. Então, a gente sempre tem que levar em considerações e a maneira como faz. Geralmente são pratos um pouco difíceis de fazer, tipo rabanadas com compota de cerejas e manjericão. Eu falo assim, eu nunca vou fazer essa receita, porque eu tenho que fazer uma compota de cerejas antes dessa coisa. Depois eu tenho que fazer uma rabanada, que a rabanada é o French toast, ela é um pouco diferente. Ela é no mesmo... O preparo dessa rabanada é parecido com o preparo de rabanada nossa, né, que é o French toast, mas ela tem algumas diferenças. Rabanada já é um troço bem complicado de fazer, dá um trabalhinho. E aí você fala assim, não vou fazer essa receita. Então essa é a dica que eu dou sobre comprar livros de receita. Preste atenção no livro que você vai comprar. Olha para ver se os ingredientes que tem ali nas receitas são fáceis de comprar. Então, esse aqui é um dos livros que eu tenho certeza que eu gastei um dinheiro que eu não precisava gastar. O outro livro que eu vou apresentar é o da Daniele Nossi. Esse aqui, o Por uma Vida Mais Doce, com receitas bem legais. Esse livro é muito bonito de ver. Ele tem uma produção fotográfica maravilhosa e eu sigo a pessoa que fez toda essa produção fotográfica, que é a Fran, do site Flamboesa. Eu vou deixar aqui as informações todinha. E é um livro que traz receitas muito legais, muito interessantes, mas tem umas receitas um tanto quanto difíceis, mas não são receitas nem um pouco difíceis ou com ingredientes muito complicados. E são receitas muito para festa, para você apresentar, para você cozinhar para amigos, para um evento especial e tal. Então é um livro muito legal, com coisas bem interessantes e um pouco diferente da nossa culinária. Por exemplo, uma receita que é um pouco complicada de fazer, ela é demorada, é a receita de macarrão. Então, que é um prato francês, ele é difícil, ele tem um preparo mais detalhado, mas aqui, se você quer saber como fazer macarrão, esse livro tem a dica. E esse livro da Daniele Nossi é muito legal porque é bem explicativo. Ela conta uma história daquela receita e ela destrincha todinho o modo de fazer, ela dá dicas, então é um passo a passo muito legal com esse livro aqui. Eu gosto, eu já fiz uma receita de bolo que tem aqui, eu não lembro exatamente qual foi a receita, foi um tempo, mas eu não me aprimorei mais em outras receitas. E é um livro de receita para você se imergir na cozinha. Eu quero fazer... É mais para você pelo preparo do que pelo comer. Então eu acho que é bem legal aquela coisa do cozinhar terapêutico. Vamos fazer aqui um macarrão sem muita pressão, sem muita coisa, só pelo prazer do cozinhar. O livro que eu vou apresentar é o mais recente aqui da estante, é o Whole30, que é um programa de alimentação criado por 2 americanos e tal, onde eles cortam totalmente o açúcar, e não só o açúcar de alimentos industrializados e tal, mas também o açúcar de alimentos como farinha e outros alimentos ricos em açúcar. Biologicamente falando, tá, gente? Não só a questão do doce. Eu não comprei esse livro por conta do programa, então eu comprei por conta das receitas. Ele traz na primeira parte do livro, ele vai ensinar como fazer o programa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu também tô num ângulo terrível, né? Ele vai ensinar todo o processo aqui do programa, de por que é esse programa, por que eles criaram esse programa, e etc. Como fazer, o que pode, o que não pode. Todo um ritual ali do programa. E na outra parte do livro é o de receitas. E o que eu gostei dessas receitas, que são receitas que mostram o passo a passo. Ele ensina como fazer ovos mexidos, qual é o tempo do ovos mexidos, o ovo pochê. Várias dicas de alimentos, qual é o tempo para fritar um frango,
fritar um peixe, uma carne, o ponto desses alimentos, o ponto, né, certo da fritura, grelhar, como gratinar, uma série de coisas que eles vai ensinando nesse livro. E mostra uma série de alimentos, tem muita salada, muita receita com legumes. Então eu comprei esse livro por conta disso. Comprei ele na época por uma pechincha maravilhosa no site da Amazon. Eu lembro que tava tipo 15 uns quebradinhos, e por eu ser Amazon Prime, eu ainda ganhava mais um desconto. No final esse livro saiu por R$13. E é um livro que você encontra tipo por R$70, R$80, geralmente com preço de capa. Eu ainda não fiz nenhuma receita, porque ele é recente, mas tem umas coisas bem legais aqui e tal. Tem alguns alimentos que não estão dentro da nossa cozinha brasileira, mas dá para adaptar com outros alimentos. É uma gama muito grande de informações que esse livro dá. E é legal também, gente, ele ensina como fazer maionese caseira, como fazer vários molhos, como é que é o molho balsâmico, o molho vinagrete. Tem uma série de coisas que eu achei bem interessante nesse livro para quem tá assim, tipo, no início da vida na cozinha. Não traz muito passo a passo, não traz informações muito detalhadas sobre os alimentos, mas traz mais ou menos essas receitas um pouco chave para uma alimentação mais saudável, que é a proposta desse livro. O último livro que eu vou apresentar é um livro da minha queridíssima, eu sou fanzoca dessa pessoa, dessa moça, e o livro em questão é o Cozinha Prática, da Rita Lobo. Eu, na verdade, quero fazer uma coleção dos livros da Rita Lobo, eu quero todos. Eu ainda não tenho, só tenho esse, mas eu acho que a Rita traz muitas informações legais sobre alimentação, e o que eu mais curto no processo de alimentação é que ela traz muitos alimentos próximos à nossa culinária brasileira, muitos alimentos da nossa culinária brasileira, mas ela traz mais ingredientes que são pertencentes à culinária brasileira, mas que a gente quase não usa. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu fui uma pessoa criada com arroz, feijão, carne, né, carne moída, frango, raramente um peixe, porque peixe geralmente é caro, o máximo que a gente chegava de peixe era a sardinha frita. E a salada, ela se resumia a arroz, alface e tomate. Alface lisa, né, que é a mais tradicional, e tomate. Quando um pouquinho mais um pepino, quando um pouquinho mais uma cebola em cima da salada. E de legumes eu praticamente fiquei baseada no batata, cenoura e abóbora. Esses eram os meus alimentos base da minha alimentação durante um longo de muitos anos na minha vida. Mas a natureza, graças a Deus, ela é muito rica, né, gente? Então, hoje eu como muito mais alimentos. Eu como berinjela, eu como abobrinha, eu adoro mandioquinha e batata doce, aipim. Você tem uma série de outros alimentos que você consegue incrementar. Nossa, isso aí, incrementar na sua alimentação. Salada, hoje eu como alface lisa, alface americana, alface que eu gosto. A mimosa, eu adoro a alface mimosa, eu acho que ela dura mais. Rúcula, descobri aos 33, 34 anos que eu amo rúcula. Eu como rúcula pura, gente, vocês não têm noção, só com um pouquinho de sal, sucesso. Às vezes nem com sal eu como. E os livros da Rita Lobo, né, a maneira como ela mostra a culinária e como ela mostra o processo de cozinhar, ele eu acho muito rico e muito fácil pra gente. Ela mostra muito passo a passo e traz essas outras comidas. Ela consegue transformar a comida nossa do dia a dia um pouquinho mais chique. E nesse livro aqui, o Cozinha Prática, ela dá várias dicas com vários alimentos. Ela fala como é o feijão, os vários tipos de feijão, né? Aqui o Maravilha. Ela ensina os vários tipos de feijão que são presentes na culinária brasileira. Eu moro em São Paulo, mas eu sou carioca e eu só como feijão preto. Mas aqui em São Paulo o pessoal come o carioquinho, o carioca, né? Que é um feijão diferente. Aqui, ó, ela tem uma página só com os feijões. Ela ensina, mostra os tomates, o sal, como usar o chocolate, ervas, tem uma área só de ervas. Então ela ensina esse lado prático da cozinha. E eu achei muito legal. Eu já fiz algumas receitas daqui. Ó, bolinho de mandioca. Gente, eu mostro essas coisas aqui, eu fico com água na boca. Ainda mais porque a gente tá avançando aqui pro horário do almoço, sabe? E é isso, sim.
Eu realmente indico Cozinha Prática. Eu quero o livro dela, o Cozinha a Quatro Mãos, né? Pra você cozinhar com seu parceiro, com a pessoa que mora junto com você, seja numa relação de amizade, ou seja, uma relação amorosa, ou numa relação parental, fraternal, o que seja. Então tem o Cozinha a Quatro Mãos que eu quero, o Cozinhando pra Um, porque eu tenho muita dificuldade de receitas pra uma pessoa, eu não consigo, gente, tem coisa que é tipo 30 mil quilos de comida, a receita vai dar um panelão e às vezes eu só quero comer tipo um prato. Então eu acho que o Cozinha pra Um também vai ser maravilhoso esse livro. E eu super recomendo esse livro aqui da Rita Lobo. Todos os livros que eu apresentei aqui pra vocês vai estar aqui no box de descrição com os links diretos para a Amazon. Lembrando que o Prateleira de Cima é um afiliado à Amazon e toda vez que vocês fazem qualquer tipo de compra através dos links que eu disponibilizo aqui pra vocês, vocês ajudam o canal um pouquinho com uma comissão sem nenhum custo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas maravilhosas, que tenham feito aí, tenham se inspirado a cozinhar, a comer também. Às vezes a gente não quer só cozinhar, a gente só quer comer. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!